Então, vou convidar aqui os nossos últimos dois apresentadores. Vai ser uma apresentação conjunta, né, da C3M e da IATEC. E os apresentadores vão ser o Ricardo Tavares, né, que ele tem mestrado, doutorado em engenharia eletrônica pelo ITA, né, e a Naval Postgraduate School, e ele tem experiência em projetos de elevada complexidade de P&D, né. Ele possui mais de 30 anos de atuação profissional, apesar de parecer jovem ainda, né, Ricardo? E o outro é o Luciano Araújo, da IATEC, né? Ele é CTO da IATEC, aqui da Plant Solutions, nos Estados Unidos, PhD em Gestão e Inovação pela Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona, não é isso? E ele possui mais de 25 anos de experiência na aplicação dessas novas tecnologias e gestão de ativos digitais para grandes empresas no Brasil e no exterior. Então, é um prazer ter vocês dois aqui. Não sei como é que vocês vão organizar a apresentação, mas fiquem à vontade. Por favor, Luciano. Pessoal, boa tarde já, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu sei que a gente já está no avançado da hora, está todo mundo com vontade de almoçar. Eu vou falar bem rapidinho sobre uma tecnologia que a nossa empresa, entre várias tecnologias, né, e várias marcas que a nossa empresa distribui nos Estados Unidos e na América Latina. Eu vou falar hoje especificamente rapidinho sobre medição de espessura com drones, tá? Que é uma tecnologia que está crescendo bastante no Brasil, porque ela facilita muito a obtenção de relatórios de confiabilidade dos equipamentos, sem necessidade das pessoas subirem em pontos elevados, né? Eu vou falar de duas tecnologias que a gente traz para o Brasil, a Tritex NDT e a Dronemat, tá? A nossa empresa, eu convido vocês depois a visitarem o nosso website, tá? Que é o www.iatecps.com. Lá vocês vão ver todas as marcas que a gente representa. A gente é muito especializado em sensores, né? Para robótica autônoma, então a gente atende tanto robótica de drones, aquática e também robôs de solo, né? E sensores que vão embarcados neles para fazer sensoriamento remoto, tá? Então, por favor. A primeira que eu vou falar é o Tritex NDT. Ele é um sistema de medição de espessura pela tecnologia Piezo UT, né? Você faz um ultrassom piezométrico, tá? Pode avançar um pouquinho. Como é que é o ultrassom, o piezo, né? Ele encosta uma sonda no tanque e essa sonda ela emite um sinal de ultrassom e ele mede a velocidade do retorno desse sinal e ele avalia em tempo real a espessura daquelas chapas, tá? É uma tecnologia que ela é muito interessante porque ela ignora as condições da chapa, pode estar pintado ou não pintado, para ele é indiferente, tá? E ela tem bastante precisão, tá? Aqui nesse slide tem algumas coisas interessantes, né? Quer dizer, o drone encosta no objeto, né? Ele injeta um acoplante. Esse acoplante vai fazer o contato da sonda com a superfície metálica, né? Ele vai ficar ali encostado com pressão por 1 a 2 segundos e nesse tempo ele estabiliza o retorno do sinal e você vê no seu computador em solo. Então o drone está com a sonda lá em cima, você está aqui embaixo com o computador, o piloto encosta naquele ponto, sai a medição, já fica registrado o log, tá? A gente vai colocar um videozinho rapidinho de um cliente nosso aqui do Brasil, tá? Que usa esse equipamento. A New End Tecnologia, tá? De Campinas.
Vocês estão vendo essas manchinhas, são o acoplante, né, que é injetado no momento da medição. E a medição é bem rápida. Uma vez que o acoplante está injetado e ele encosta, ele rapidamente faz a leitura. Tá? Esse é um drone Matrice 200, a gente vende a solução completa da sonda mais o equipamento e dá o treinamento também nessa tecnologia. Pode encerrar? A segunda tecnologia que a gente vai agora é um outro medidor, ele é mais avançado, tá? Que ele é o UT-EMAT, tá? Então ele não tem acoplante e ele não encosta, por favor, a próxima, mais uma, que é esse outro sensor, que é o drone EMAT. Ele é um EMAT UT, então ele é ultrassom totalmente eletromagnético. Então, qual que é a diferença desse tipo de sonda para aquela outra? Bem, esse daqui não usa acoplante, ele não precisa encostar, tá? Ele pode só se aproximar do objeto, quer dizer, você tem tempos de medição muito mais rápidos, quer dizer, no tempo que você vai fazer uma medição no piezo UT, dentro do EMAT UT você vai fazer 5 medições. Tá? Então, para áreas grandes, né, onde você precisa de bastante produtividade, esse equipamento é bem interessante. Então, aqui tem um desenho rápido que mostra a diferença. O piezo solta um acoplante e esse acoplante é que faz a transmissão da onda ultrassônica. Tá? Aqui não. Aqui, na verdade, você tem uma resistência, né, que simplesmente induz o ultrassom no metal. Tá? E aí você também tem o seguinte, além de você não precisar encostar e não precisar de acoplante, a precisão do EMAT UT é muito maior, né? E o range dele de espessuras que ele pode medir também é bem maior. Tá? A gente vai colocar também um videozinho rapidinho de demonstração. Esse já é um drone Matrice 300, ele tem uma capacidade de carga maior e ele é mais robusto também. Ó, vocês reparem que o drone ele não encosta, ele chega bem pertinho, mas ele não necessariamente precisa encostar para fazer as medições. Em torno de meio centímetro de distância ele já está realizando as medições. Ele vai você bem mais rápido para fazer a coleta dos pontos. É isso. Então, gente, eu vou abrir espaço agora para o Ricardo, né? O Ricardo da C3M, né? É um cliente nosso também, que a gente trabalha muito a quatro mãos para criar soluções inovadoras. E ele vai falar para vocês de visão computacional para ensaios de ferrugem. Só para colocar aqui, ó, se alguém quiser anotar, esse é o nosso e-mail, o meu e-mail da IATEC. Se quiserem tiver alguma dúvida, quiserem ver outros equipamentos, outras soluções de tecnologia que a gente tem, e o WhatsApp, que é meu contato direto. Então, fiquem à vontade para entrar em contato. Ricardo, por favor. Eu aceito sim, professor. Obrigado. Se puder passar para... Primeiro, eu gostaria de agradecer de público a gentileza do Luciano de nos ter indicado aqui para o workshop. Foi muita gentileza, a gente fica muito feliz de estar aqui presente hoje, porque a empresa, o meu background também especificamente, vem da universidade, mais especificamente não aqui da Escola Politécnica, mas do ITA. Eu trabalhei meus últimos 20 anos de carreira gerenciando projetos de P&D para a área militar e trabalhei como gerente técnico em vários projetos que os senhores hoje veem na mídia, por exemplo, Gripen, KC-390 e parte do armamento que está incorporado no Gripen, eu fui um dos responsáveis técnicos pelo desenvolvimento também. Então, mas isso não é o tema aqui, eu só queria agradecer e mostrar que o DNA da empresa está intimamente ligado com o desenvolvimento, com inovação
e vem especificamente da parte militar. Para o que eu vou apresentar aqui hoje, que a empresa vai falar, a parte de processamento digital de imagem vem já de mais de 15 anos, quando ainda era major na Força Aérea, e fui responsável pelo ADARTER, que é o míssil que está incorporado na ponta de asa do Gripen. Esse míssil é um míssil AAR de proteção, tá, de curto alcance, que é o primeiro míssil do hemisfério produzido no hemisfério sul, que utiliza processamento de imagem no infravermelho em 4 bandas para fazer a perseguição do alvo e abater o alvo. E o Brasil tem 50% dessa capacidade da propriedade intelectual e do desenvolvimento do míssil, e eu fui o responsável por fazer toda essa parte de transição tecnológica do Brasil para a África do Sul e da África do Sul para o Brasil, e também responsável pelo guiamento e controle. E hoje é a aplicação civil do que a gente vê aqui 15 anos depois do que a gente desenvolveu essa tecnologia. Próximo, por favor. Vou falar um pouquinho da empresa. Então, quem somos? A empresa é uma empresa que a gente chama de tecnologia crítica, porque a gente se propõe a produzir coisas que não estão na prateleira para serem compradas. Então, tudo que a gente faz é exclusivamente desenvolvido para o nosso cliente, né? Hoje, apesar da empresa ser só há 3 anos, os senhores vão ver aqui, que a gente classificou a empresa como startup, mas é uma startup feita de gente muito madura. Os senhores vão ver eles aqui nos sócios aqui, que foi conveniente para a gente há 3 anos atrás, né? Então, nós somos 4 sócios, 2 bastante sêniores, vendo da área de mineração, que é o Álvaro e o Paulo. Então, esses 2 foram CTOs, CFOs e presidentes da Uzi Minas. No caso do Álvaro, foi presidente da Uzi Minas, foi CFO da Magnesita, o Paulo foi CTO de ambas e trabalharam juntos, né? E durante a pandemia, depois que nós terminamos alguns projetos para o setor elétrico, mais especificamente para a EDP São Paulo, que era a antiga Bandeirante, a antiga Excelsa, nós resolvemos criar a empresa, e o outro sócio técnico também é o Carvalhais, que foi meu aluno de mestrado no ITA. Então, essas aí são algumas empresas que nós trabalhamos no passado, que eles trabalharam, né? E aquelas no slide anterior são as empresas que, apesar de 3 anos, a C3M já tem como cliente mais a parceria da IATEC. Pode passar o próximo, por favor. Então, dá mais um clique, por favor. O nosso sistema hoje, ele se propõe, dá mais um, por favor. Ele se propõe a fazer inspeções em grandes áreas industriais e áreas complexas, né? Em que a gente coloca como os drivers de projetos OBS, que são interrupção da produção. O sistema que eu vou mostrar aqui, que é o sistema ARPIA, ele foi patrocinado pela Petrobras dentro do edital de inovação Conexões para a Inovação 2020, especificamente para tratar corrosão, para detectar a corrosão, classificar a corrosão, dar o grau de severidade e depois a área corroída, porque a plataforma de petróleo não pode parar. O sponsor na Petrobras foi a unidade de negócio da Bacia de Santos, que é o famoso pré-sal, que tem plataformas de petróleo bastante diferentes, que são as FPSOs, diferentes daquelas árvores de Natal que a gente conhece. Então, a diferença é que lá a produção não pode parar, porque essas plataformas, elas já são refinarias. O óleo que está extraído lá, já é exportado diretamente para as empresas e para a Europa. Então, o navio e as plataformas, elas têm um sharing. Então, nenhuma plataforma é 100% da Petrobras, como, por exemplo, na Bacia de Campos. Então, lá é metade Petrobras, 20% Shell, Exxon, e assim vai. Então, ela tem um driver econômico bastante forte, tanto que, quando elas param a cada 2 meses, todo o serviço de caldeiraria tem que ser feito em 40 dias. Por isso, ela tem um driver muito forte do controle da corrosão na plataforma. Isso eles vão ver o segundo módulo que a gente produziu, que está para o setor de mineração e foi patrocinado pela Anglo-América. Nós entregamos semana passada lá em Belo Horizonte, eu vou mostrar algumas fotos também, na mina de Niquelândia. E o terceiro, a gente está voltando para o setor elétrico com a maior distribuidora do país agora. Passa o próximo, por favor. Então, qual é a solução para isso daí? É o sistema ARPIA, que é uma solução de inteligência artificial e visão computacional para fazer a detecção de corrosão e outras falhas e controle de ativos através da visão computacional.
tá certo? Mas o sistema não é só visão computacional. O sistema tem todo um sistema de gerenciamento de contrato e billing para que eu possa fazer a cobrança do cliente baseado ou no storage que nós vamos utilizar, ou na capacidade computacional que eu tenho que empregar para fazer o processamento de imagem que eles requerem, tá certo? E lá no final, para setor elétrico e para Anglo American agora, a gente ainda tem que fazer uma correlação da base de cadastro de ativos deles, para eles saberem exatamente aonde está o poste e o que tem no poste, tá certo? Isso é uma regulação nova da ANEEL, é a regulação 910, que tem que toda a base de cadastro de ativos de distribuição e transmissão tinha que estar atualizada até o mês passado, até dezembro de 2022. Como ninguém conseguiu fazer, foi estendido agora até dezembro de 2023. Vamos passar o próximo, por favor. Um detalhe também que é importante, eu vou destacar aqui, é que além do sistema que a gente desenvolveu, então tem a parte de processamento de imagem, tem todo o sistema que gerencia a inspeção, nós também fazemos um modelo operacional de inspeção com drone. Então, nós também temos pilotos baseados na experiência que a gente teve de desenvolvimento de sistemas de inspeção para a Bandeirante, que naquele momento nós desenvolvemos o primeiro drone B-Veloz nacional para inspeção de linhas de transmissão, que está certificado pela ANAC, com processamento de imagem a bordo, que vai a 40 km de distância, 8 horas de autonomia. Se os senhores entrarem lá no site da ANAC, os senhores vão ver isso daí. Então, o que a gente se propõe a fazer é, primeiro, fazer toda a aquisição de imagens necessárias, seja ela por qualquer plataforma. Então, os senhores vão ver nos exemplos da Petrobras que tem imagem de drone, tem imagem de Google Glass andando dentro da plataforma e tem imagem de robô. E tem imagem do banco de dados pregresso da Petrobras. Então, o nosso sistema é um sistema que é... Perdão, não é o sistema. Os nossos algoritmos, eles são agnósticos às plataformas que colhem as imagens. Logicamente que as imagens elas têm que entrar dentro de uma condição de contorno para serem processadas e entregarem o resultado que está sendo esperado. Além disso, a gente especializa cada algoritmo que a gente tem. A gente está numa nova geração de algoritmo que hoje, a mesma classe de algoritmo, a gente só faz o treinamento para detectar o que a gente quer ver. Mas a base do algoritmo é praticamente a mesma. E, logicamente, como a gente é empresa, a gente tem que gerenciar isso. Então, a gente tem todo um sistema de gerenciamento por trás que controla o cliente, o contrato, área, inspetor e de acordo com a necessidade do cliente. Vamos passar para o próximo, por favor. Então, a gente fala que isso aqui é uma solução fim a fim. O sistema ARPIA, então, ele começa com o Oil and Gas para atender aquele edital Conexões para a Inovação da Petrobras. Nós abrimos a empresa em junho e, em setembro, saiu esse edital. Nós fomos classificados, é um edital bastante grande, não sei se os senhores conhecem, todo ano tem, né? E nós somos, com muito orgulho, a primeira empresa que foi classificada em 2 seguidos. Nós estamos com um novo agora que vai começar mês que vem, no de 2021. Perdão, 2022, que a gente foi selecionado. Então, e esse daqui já está completamente entregue, estamos na fase de contratação para a produção junto à Petrobras na bacia de Santos, no pré-sal. Então, esse sistema é um sistema que é específico para detecção e análise de corrosão offshore, que agora está sendo estendido para Transpetro, para as áreas de estocagem. Os senhores vão ver aqui alguns exemplos que a gente vai estar. E que, para fazer isso, ele tem que atender à norma STM D610-08, que controla a corrosão para o setor de óleo e gás. Tá certo? E isso aqui está validado pela Petrobras. Próximo, por favor. Esses são os drivers do projeto. O principal, lá no início, era que é o risco humano de fazer a inspeção. Por exemplo, se os senhores se lembram lá, o flare é uma estrutura bastante crítica e ela fica a 120 metros acima da plataforma, que já está 70 acima do nível do mar. Colocar uma pessoa lá em cima é extremamente complicado. E outras estruturas da plataforma também, né? E o que ninguém fala, o maior driver é o econômico. Porque quando uma plataforma dessa ela para de produzir 40 milhões de dólares por dia, no mínimo.
Então, se ela para, por qualquer motivo que seja, é difícil explicar e você recolocar essa condição de produção depois. Próximo, por favor. Então, aqui já são as interfaces do sistema. Ele já está full automático, rodando em ambiente Azure, com possibilidade de integração já com SAP de qualquer empresa. Tá certo? Então, isso daqui, deixa eu só me aproximar aqui, é a tela que a Petrobras vê. À esquerda são as fotos que são tiradas originais, e à direita são as fotos processadas, e aonde tem a corrosão está marcado por magenta. E aqui a tela de análise, que entrega ao analista da Petrobras, ou quem vai fazer a análise, as sugestões do software. Mas por que tem esse software para fazer isso? Essa é a grande pergunta também. Porque cada analista classifica a corrosão de acordo com uma forma. Então, há uma área cinza bastante grande, por exemplo, da pinpoint para spot e da spot para generalizada. Ninguém concorda. O software, o que ele dá na classificação é uma média disso daí que faz uma indicação e tira a subjetividade do analista. Então, ele padroniza a análise para a Petrobras. E o melhor de tudo, ele calcula a área de corrosão. Porque o grande problema é o seguinte: eu estou numa plataforma parada. A Petrobras manda o analista e ele olha no olho, que não tem como medir, e ele fala, poxa, eu tenho 100 metros quadrados de caldeiraria para fazer. Ótimo. A Petrobras vai e contrata 150. Pô, se ele fez 100, não tem problema. Se ele fez 140, não tem problema. Ela vai resolver o problema. Mas se era preciso 200, como é que faz? Vai continuar com o problema e vai dar mais problema lá na frente. Então, isso é o que ela quer evitar. Então, o software, ao final, os senhores vão ver que ele entrega essa área calculada com um erro hoje estimado de 2%. Tá bom? Então, ali são as telas de análise em que o analista ele verifica as indicações do software e ele dá o ok para o software emitir o relatório final. Além disso, há um determinado número de interações com o software, o algoritmo reaprende. E isso varia de acordo com a necessidade de cada cliente. No caso da Petrobras, a cada 500 análises, o software retreina. Tá certo? Passa o próximo, por favor. Então, aqui são alguns exemplos de imagens em ambientes completamente diferentes, para você terem uma ideia como é que está hoje. Então, isso aqui é na Revap, lá em São José dos Campos. Então, ali está o software com a detecção na parte ali de estruturas castelo de alguma coisa, agora não me lembro disso aí. E na análise, isso aqui é muito interessante. A imagem inicial que é entregue, ela é entregue assim. Mas o analista não quer ver isso tudo. Então, tem uma função recorte, que ele recorta a área de interesse e manda o software reprocessar. Então, ele entrega novamente aquela imagem recortada para ser analisada novamente e todo o cálculo, todo o processo é refeito, para que o laudo de interesse seja entregue. Passa o próximo, por favor. Aqui os senhores veem que é uma estrutura bem complexa. Isso daqui é o pipe deck da Revap também, onde ele tem vários tubos passando aqui. Tá certo? E por isso que essa função recorte também, ela foi implementada por conta desse tipo de approach, por causa desse tipo de foto. E que a gente vê que tem corrosão detectada em vários pontos, mas se eu quiser apenas esse aqui, ou classificar apenas esse duto, eu preciso recortar e analisar só aquilo. Passa o próximo, por favor. Isso aqui é da P77, que foi enviada pela própria Petrobras para validar o sistema. Então, eles enviaram, eles já sabiam onde tinha corrosão e pediram para a gente reprocessar a imagem. Nós processamos, fizemos todo aqui e tivemos um índice de acerto de 98% nessa imagem. Passa o próximo, por favor. É na mesma estrutura da P77. Eles marcaram, nessa daqui veio marcado especificamente onde eles queriam a análise, nós fizemos, deu 98% também, e detectamos ali na outra estrutura metálica. Tá certo? Passa o próximo, por favor. Essa daqui é muito contundente. É a P71, que é a mais nova
plataforma da Petrobras, foi comissionada no final do ano passado e aquela ainda estava no estaleiro. Então, ela era brand new, novíssima. E uma coisa muito interessante é o seguinte, esse resultado. Aqui são duas imagens processadas. O contundente dessa imagem aqui é o seguinte, que se os senhores olharem aqui, isso aqui parece corrosão, mas não é. Isso é sujeira que com a chuva escorre dos andaimes e do bordo da plataforma. E o algoritmo não detectou. Ele só foi aonde tinha realmente. Tá certo? Passa o próximo, por favor. Aqui é o flare dessa plataforma. Não tinha que ter corrosão, porque nunca foi usado. Se os senhores olharem lá, não tem. Tem alguma coisinha aqui que é residual e pode ser um falso positivo. Tá certo? Nesse caso, a gente prioriza o falso positivo e elimina os falsos negativos. Próximo, por favor. Outra também. Isso daqui é na Replan, lá em Paulínia, um teto de tanque fixo, em que a gente aqui, o que a gente quer destacar? Primeiro, é o mesmo tanque em diferentes ângulos de aspecto. Se os senhores olharem, tem uma coerência muito grande da corrosão que está aqui para a corrosão que está lá. Então, o índice de aderência, nesse caso aqui, está girando em torno de 90%, que é o que precisa nesse caso de análise. Diferentes ângulos de aspecto, mostrando a mesma corrosão ou a mesma área corroída, né? E uma coisa que a gente nunca consegue tirar são esses falsos positivos no chão, porque no chão tem ferro, principalmente em São Paulo e Minas, na área de mineração. Isso a gente não consegue lidar, por isso também tem a função recorte. Passa o próximo, por favor. O que mostra a coerência também, comparada com aquela que eu mostrei da plataforma, são esses tanques de teto flutuante de Debar, lá em São Sebastião, onde a gente vê que a sujeira que está aqui, ó, não é corrosão. Mas aonde tem os sprinklers anti-incêndio, tem corrosão. Tá certo? Próximo, por favor. Aqui, novamente, a coerência. Então, a gente vê ângulo de aspecto distante, pegou a corrosão aqui, e quando a gente vai dar um zoom, tira uma nova foto com um zoom propriamente feito, a corrosão está lá também. Próximo, por favor. Isso aqui é uma torre de telecomunicações em Guararema, da Transpetro, em que a gente mostra a capacidade do sistema também. E uma coisa muito interessante para quem faz processamento de imagem é o seguinte, eu tenho um problema de background. Esse algoritmo, ele está treinado para background marítimo, que é predominantemente azul claro ou azul escuro. E a gente vê que ele performa bem num background que está cinza e verde, com baixa condição de luminosidade. Passa o próximo, por favor. Aqui o topo da torre também. Tá certo? Próximo. E aqui vem o suprassumo dessa análise. Então, a gente faz, nesse caso aqui, é um tanque da Replan, em que a gente faz toda a construção 3D com drone e gera esse tipo de imagem. Então, esse aqui é o drone. É o tanque. E isso aqui é uma foto real do tanque. Esse tanque ele está condenado. E eles botaram o pior tanque para a gente fazer o teste. Se os senhores verem, ele está preto, ele é completamente preto, né? Aí a gente faz isso e processou a imagem. Passa a próxima. Então, isso é o que foi detectado de corrosão no tanque. Tá certo? Passa a próxima, por favor. A gente extrai essa área, isso aqui, a nuvem de pontos da corrosão, passa o próximo, para que a gente possa calcular a área. E nesse caso, eles não pediram e nós propusemos o seguinte, eles têm a blueprint dos tanques. Então, eu pego a blueprint, reconstruo esse modelo e coloco a corrosão em cima de cada chapa que a blueprint me fornece. Porque o acompanhamento nesses tanques, se ele é original, se tem o band-aid, se precisa trocar, é por chapa no tanque. Então, eles têm o controle de cada chapa de cada tanque. Tá certo? E isso já vai direto no relatório. Passa o próximo. Ah, não, falta um pouquinho. E no final das contas, isso daqui me gera uma área, que nesse caso aqui, esse tanque tem 30 mil metros quadrados. E nós calculamos uma área corroída de em torno de 225 metros quadrados. O que estava medido na Petrobras era de 230 metros quadrados. Para fazer isso daqui. E esse daqui também foi um teste de validação, e que agora está implementado
no sistema da Petrobras. Próximo, por favor. Isso daqui gerou um mining, o módulo mining para mineração, que foi patrocinado pela Anglo American e está em período de contratação agora. Nós entregamos a POC semana passada lá em Minas, que também foi no processo de inovação do Mining Hub, tá bom? Se tem pessoal de minerador aqui, eu não sei, mas o pessoal conhece bem isso aqui. Vamos lá, por favor. Passa a próxima. Aquela figurinha do início, eu trouxe do Mining Hub, que exemplifica bem o problema da Petrobras e o problema que a gente encontra numa área de mineração de qualquer uma, né? Da Vale, da Samarco. Passa o próximo, por favor. Eu vou correr aqui, que eu já estou com 20 minutos. Os óbices são os mesmos, os drivers, perdão, vamos lá, passa o próximo. Nesse caso, o que ela queria? Ela queria automatizar a inspeção na mina e depois gerar modelos de 3D com imagens processadas para que ela pudesse fazer a comparação no tempo de como é que está aquele ativo dela. Então, próximo, por favor. Então, isso daqui é como a gente gera o voo automático do drone ao redor de qualquer tipo de ativo. Isso aqui é uma esteira de processo de níquel. Passa o próximo. O voo disso daqui, pode passar o próximo, por favor. Ele gera imagens para gerar imagens repetidas. Então, aqui, ó, se a gente pegar, são duas imagens na mesma posição do drone para que pudessem ser comparadas ao longo do tempo. Então, ele quer pegar esse plano de voo automático que a gente gera, fazer, por exemplo, uma inspeção agora e daqui a 6 meses repetir. Para que no final ele faça isso, por favor. Passa o próximo. Coloque uma sobre a outra e veja como aquele ativo degradou ao longo do tempo. E isso também o processamento de imagem vai entregar para eles. Tá certo? No caso da... Passo próximo, ainda tem mais uma coisa. Como eles têm linha de transmissão e sistemas que precisam de análise termográfica, a gente ainda inseriu a análise termográfica e laudo termográfico para eles também. Nós temos 2 especialistas, eu sou um deles em termografia, em que a gente faz toda a análise termográfica, termográfica de ativos de energia e da área de processamento de minério deles, né, emitindo os laudos. E isso daí depois ainda fazendo junto com o modelo 3D. Então eles passam a ter um modelo 3D, tanto na parte do visível quanto do infravermelho. Próximo, por favor. Essa é a tela de análise, que é muito parecida com a de petróleo. Próximo, por favor. Aqui o modelo 3D reconstruído só apenas com imagem Full HD. Passo próximo. Próximo, vamos passar rapidinho. Isso aqui foi a entrega na semana passada, lá no Mining Hub desse projeto. Passo próximo, por favor. E agora a gente vai para a parte de Electric, que nada mais é do que esse do mining, com algumas features a mais. Passo próximo, por favor. Então, a gente vai implementar um carrossel de imagens ao lado desse mapa, para que ele clique ou no perfil que o drone fez, ou na imagem, para ir na imagem que eles querem. E vamos colocar também, não está pronto ainda, por isso que eu não trouxe, é o processamento de imagem de falha de ativos de energia, detecção de problemas. Por exemplo, cruzeta quebrada, poste torto, cruzeta podre, isolador quebrado, e ele vai indicar no frame onde está a falha para que o laudo possa ser emitido. Passa o próximo, por favor. E aqui eu trouxe uma comparação da versão do nosso algoritmo de identificação de ativos. Então, cada concessionária classifica o ativo, embora exista uma cruzeta, que é isso daqui. Cruzeta é cruzeta, mas tem cruzeta de madeira, cruzeta de concreto, cruzeta de polímero, cruzeta híbrida, e cada uma chama de uma maneira, tá certo? Assim como os isoladores e outros ativos. Então, tem mais de 30 classes. A gente tem 30 classes de ativos cadastradas que a gente, nessa versão daqui, a gente tem um índice de acerto de 85% a 90%, é bastante alto para esse tipo de coisa. E o novo, que a gente está implementando agora aqui, os senhores veem que ele já destaca o ativo lá, para fazer outras análises, inclusive a de corrosão, ele está com um índice de acerto agora de 75%. Você passa o próximo, por favor. Nesse caso, anteriormente a gente não conseguia detectar as linhas. Hoje a gente já consegue, se os senhores olharem ali. Passa o próximo, por favor.
Aqui também, eu mostrei diversas fotos para os senhores verem como é que o ângulo de aspecto e o background influencia nessa detecção. Tá certo? E aqui, os senhores veem que é bastante complexo e a gente não vê falso positivo, nem aqui, nem no outro lá. Passa o próximo, por favor. E aqui, onde a gente só tem, no anterior, a gente vê essa linha de transmissão, que aqui é um problema que eles chamam de poda, e a gente consegue calcular a distância das árvores para os cabos, e existe uma norma que rege isso, né? No algoritmo anterior, a gente não conseguia detectar o cabo. Hoje, a gente já consegue, e isso nos permite fazer esse tipo de cálculo. Passa o próximo, por favor. E a última coisa é, depois de você detectar tudo isso, correlacionar com a base de cadastro de ativos deles. Então, para os senhores terem uma ideia, a EDP, que é esse caso aqui, eu coloquei ali, ó, ela tem um erro de posicionamento já referenciado, por conta de diferença de tecnologias, maior do que 15 metros. Então, ela não consegue transformar a base de cadastro dela hoje, que é cartográfica, para georreferenciada. Então, a gente tem que recadastrar tudo. Então, a gente pode utilizar satélite, pode utilizar drone, pode utilizar carro. Esse aqui foi feito com carro, em que a gente tem LiDAR, tem processamento de imagem associado, e a gente consegue detectar onde está o poste e falar o que tem no poste. Então, por exemplo, a Enel, que é a nova aqui de São Paulo, que substituiu a Eletropaulo, ela não sabe onde estão os postes de São Paulo. Ela sabe que ela tem 5 milhões, mas aonde estão? Ela não sabe. Ela só sabe onde estão os transformadores e as chaves faca. Mas aonde está o poste, ela não sabe. Ela não sabe nem o número que ela tem. Ela imagina que seja em torno de 5 milhões. Passo o próximo, por quê? E aí, qual é o problema disso? Isso daqui é a base de cadastro da distribuidora, que fica no GIS chamado Electric Office. Isso aqui é o que ela acha que ela tem. E aonde está? Isso aqui é o que nós detectamos para ela. Como exemplo. Tá bom? Então, eu agradeço a atenção de todos. Eu me alonguei aqui, passei 5 minutinhos aqui do que eu queria falar, e mostrar o que a gente tem hoje de processamento de imagens para setor de óleo e gás, mineração e elétrico. Obrigado a todos, tá bom? Obrigado você, Ricardo. Vocês têm alguma pergunta antes da gente fazer uma pausa para o almoço, para comer alguma coisa? Ou ninguém quer falar nada? Bom, eu vou então agradecer novamente o Ricardo e o Luciano. Muito obrigado aí. O Luciano já está quase voando, já está quase saindo correndo para o aeroporto. Muito obrigado por você estar aqui conosco. E aí vou convidar todos vocês, nós temos um restaurante ali da Fé, que é um restaurante que tem uma comida bem razoável e bem acessível, para que vocês possam ir comer. Tem sanduíche, para quem não quiser comer alguma coisa mais pesada. E aí a gente retorna aqui, agora são 20 para as 2, tá certo? Eu acho que a gente pode retornar aqui por volta das 3h15, e a gente aí vai para o laboratório para fazer as demonstrações lá para vocês. Os equipamentos estão aí, vários equipamentos estão aí, e vocês são muito bem-vindos a acompanhar. Como? 3h15 fica bom? Você quer que hora? Uma hora para almoçar? Então, 2h40, pode ser, se todo mundo estiver de acordo. Pode ser? Então tá bom, 2h40, 2h45, no máximo a gente reinicia. A gente encontra aqui para ir para o laboratório, é isso? Então, às 2h45, no máximo, aqui a gente sai para o laboratório. É na FEA.